Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o professor Johnny Lopes, professor de informática com mais de 10 anos de experiência no mercado. Na aula de hoje eu quero mostrar para você a questão prática do dia a dia, como você trabalhar com Excel. Eu gravei essa aula porque muitos alunos, até do curso avançado, o curso do básico ao avançado, que adquire o meu curso completo, eu percebo que eles têm dúvidas. Em questões muito simples. As questões muito simples do Excel. Então vamos brincar um pouco aqui com esse relatório de vendas para você ver as possibilidades do Excel. Essa não é um tipo de aula que eu vou passar o passo a passo. É claro que você vai aprender aqui, mas não é a aula que eu vou esmiuçar igual eu faço normalmente. Normalmente o que eu faço? Eu pego uma função por vez e procuro explicar aquela função, como que ela funciona. Mas eu percebi que na hora de juntar tudo isso e criar algo, os alunos têm dificuldade. Por isso eu criei essa aula, vou deixar ela gratuita no canal, vou deixar ela no curso pago, vou deixar ela no máximo de lugar possível, porque eu preciso que você preste atenção nesta aula. Um exemplo aqui, ó. Tem um relatório aqui de alguns vendedores e o valor da venda é uma comissão de 8%. Eu apaguei a comissão aqui porque é justamente isso. Se a pergunta sua for, e se eu quiser ficar mudando a comissão toda hora? E se eu quiser testar vários valores de comissão? Por exemplo, porque se for 8% aqui está o valor da venda, e se eu quiser mudar o valor da venda e automaticamente mudar aqui a comissão? Bom, então se você colocar aqui uma função igual o valor da venda, clico no valor da venda, vezes, aqui se é 8%, eu vou colocar 8%, pressiono a tecla Enter, então 8% de 1.580 é R$ 126,40. Clicando aqui duas vezes, eu faço uma referência relativa, então ele calculou os demais aqui, a gente já aprendeu sobre referência relativa. Ó, vou até o final aqui, deu tudo certo. Porém, a pergunta é, professor, mas eu quero testar, e se fosse 10%? E se fosse 15%? Nesse formato aqui, eu teria que clicar aqui, vir aqui em cima, apagar e colocar 10%. Eu tenho um novo valor, clico duas vezes, ele calcula para todos. Ah, professor, eu quero testar 15%. Teria que vir aqui, colocar 15%, vir aqui, clicar duas vezes. Então, nesse caso, o ideal seria você inserir aqui uma linha, ou aqui mesmo na I, qualquer lugar, você colocar aqui, ó, copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, apaga aqui 8%, coloca comissão e aqui embaixo você coloca aqui, ó, 8%. Essa linha aqui eu vou aumentar um pouquinho ela, 8%. Aí eu tenho que fazer igual, presta atenção num monte de coisa que você vai aprender aqui, igual isso aqui vezes 8. Só que esse 8% agora, eu não digitei ele aqui, eu usei uma referência de célula. Então se eu pressionar a tecla Enter, ok, deu 8%, só que se eu clicar duas vezes aqui eu já tenho um primeiro problema. Zerou tudo aqui, ó. Esse já é o primeiro problema que você vai se deparar. Porque quando eu fiz uma referência relativa, ó, aqui está D5 vezes I3. Quando eu desci aqui, ó, ficou D6, ok, vezes I4. Na I4 não tem nada, eu tenho que travar a célula 8%. Então eu teria que fazer como aqui. Aqui no I3, pressionar F4 no teclado ou FN F4, ele vai colocar um cifrão na linha e na coluna. Isso eu falo travar, mas eu transformei isso numa referência absoluta. Se eu clicar duas vezes agora, ok, aí funcionou. Ó, se eu clicar aqui, ó, eu estou vendo que continua I3. Se eu clicar no final duas vezes, ó, continua I3, porque eu fiz uma referência absoluta. Tá vendo? Aí sim, aquilo que eu falei, se é 10%, se é 15%, se é 1%, se é 0%, ó, deu tudo zero. É 100%, 100% é o mesmo valor. 50%, então eu posso ficar brincando agora com os números, uma vez que eu utilizei agora, não mais, tá aqui, comissão 8, não é 8, é uma comissão que eu escolho na hora, porque de repente essa comissão possa se reajustar, enfim, eu estou mostrando aqui como aplicar, ó, 12%, como aplicar no dia a dia os conhecimentos que eu passo nas aulas e aqui no canal. Mas não para por aqui não. Professor, não entendi a questão da referência absoluta. Eu quero apenas fazer igual esse vezes esse e arrastar
sem ter que fazer referência absoluta, porque eu não entendi, não quero aprender sobre isso, fumaçou aqui minha cabeça. Pronto. Então você não vai utilizar referência absoluta. Como que você vai fazer? Você vai fazer da seguinte forma. Seleciona tudo aqui, apaga. Eu não quero utilizar referência absoluta. Eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, caixa de nome. Isso aqui é a caixa de nome. E vou digitar aqui, ó, comissão. E pressionar a tecla Enter. Eu dei um nome para esse intervalo, que é aí 3, onde está a porcentagem. Agora aqui eu vou fazer igual isso aqui vezes quem? Vezes comissão. Entendeu? Isso aqui vezes comissão. Pressiono a tecla Enter, clico 2 vezes, nem tem que me preocupar com referência absoluta. Isso aqui é o pulo do gato, isso aqui é o conhecimento aplicado que eu estou mostrando para você aqui. Olha que interessante. Quando eu clicar aqui no último aqui, ó, ele fez a porcentagem que está lá, ó. Porque comissão, quem é comissão? Quando eu clicar aqui para o Excel, comissão sempre é aí 3. Eu posso digitar aqui, sei lá, 50%. Calculou tudo. Calculou tudo. Por quê? Porque eu pedi para fazer esse aqui vezes comissão. Isso aqui é nomeação de intervalo ou intervalos nomeados. Trabalhar com intervalos nomeados, você tem aí diversas vantagens em trabalhar com intervalos nomeados. Eu vou falar mais sobre isso para esse vídeo não ficar muito longo. Na quarta-feira vamos continuar falando sobre essa questão prática. E se você chegou nesse vídeo muito tempo depois dele ser publicado, então vai estar aí acima já a aula que eu vou falar mais sobre intervalos nomeados e vou continuar mostrando aqui a questão de como trabalhar na prática, de como trabalhar com Excel na prática. Aí acima e abaixo do vídeo tem um link para você conhecer o curso completo e também o link da planilha para você praticar nessa aula. Juntamente comigo. Aqui falou Johnny Lopes, um abraço e até a próxima aula.